Oi, gente, bom dia. Tô só aguardando o pessoal entrar, tá bom? A gente já começa. Hoje a gente vai ver, quem quiser pegar a apostila para acompanhar aí, a gente vai ver a parte do tecido nervoso, tá bom? E alguns exercícios aí. Tá bom. Ó, vou começando então, tá? Estão entrando aí devagarinho, pessoal. Aí a gente já vai começando, tá? Eu vou compartilhar o slide aqui, tá? Só um minutinho para eu abrir. Bom, então, ó, na sequência a gente viu tecido epitelial, falamos do revestimento das glândulas, depois a gente viu tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, aí a gente viu tecido adiposo. Aí, a aula passada a gente viu tecido sanguíneo, tecido muscular, agora é o tecido nervoso, certo? O tecido nervoso, gente, tá naquela tabelinha, né? Aquelas características gerais, mas vamos retomar aí. Então, qual a função? A função do tecido nervoso, ela vai receber e enviar estímulos, né? Então, o tecido nervoso, em termos de função, então, recebe e envia estímulos, certo? E a característica? A característica sempre eu tenho que pensar no tipo de célula, tá? Característica. Então, ali tem uma célula ramificada, que é o neurônio, né? Por quê? Porque ela parece um fiozinho para justamente esse estímulo e passando pela célula, né? A gente vai falar um pouquinho do neurônio, mas lembra, ele tem a região onde fica o núcleo e aí ele é todo ramificado. Por quê? Porque o estímulo vai entrar pelo neurônio e vai passando de neurônio para percorrer o corpo inteiro. Então, uma célula ramificada, certo? Então, tecido nervoso. Onde a gente encontra? Em todo o sistema nervoso, no encéfalo, na medula espinhal, nos nervos, né? Os nervos que fazem conexão com o corpo inteiro. Então, é onde as células nervosas estão, certo?
Deixa eu só ver que tá entrando alguém aqui, Maria Paula. Deixa eu anotar aqui rapidinho, tá? Então, eu tenho que associar sempre característica, função, tipo de célula, forma da célula, tá? Então, o tecido nervoso, ó, formado basicamente por neurônios. Existem outras células que formam o tecido nervoso? Sim, mas a gente sempre cita o neurônio, que é a célula que se destaca, né? Mas tem células protetoras e de sustentação, tá? Que são chamadas de neuróglias, tem a célula da glia, tá? São outras células que também ajudam a formar o tecido nervoso, mas sempre destaca o neurônio, certo? E aí, ele vai ser responsável por todas as nossas funções vitais, né? Ele manda estímulos para o corpo funcionar, inclusive os estímulos involuntários, né? Coração, pulmão, e tem que estar sempre nesse comando para o corpo funcionar, né? Então, ele comanda todas as funções do corpo. Aqui está o neurônio, tá? A gente já vai detalhar também esse neurônio. Aí, ó, como que ele está organizado, esse sistema nervoso? Se eu fizer um desenho bem simples assim, ó, para vocês associarem, que depois a gente vai associar melhor isso, na última apostila, que vocês vão estar vendo os sistemas, vai falar de sistema nervoso de novo, do sistema, né? Aqui tá falando do tecido, mas a gente adianta um pouquinho. Então, ó, pensa no corpo, ó, a cabeça, aí da cabeça desce a coluna, que é a medula espinhal. Então, essa parte aqui, que fica dentro da cabeça, a gente costuma chamar de cérebro, mas não é bem isso, viu, gente? O cérebro é só uma parte. Tudo que está dentro da cabeça chama-se encéfalo. Encéfalo, e aí descendo do encéfalo, então, a gente vai ter o que passa dentro da coluna, que é a medula espinhal, tá? Medula espinhal ou medula raquidiana, é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é a medula espinhal. E aí, saindo do encéfalo e da medula espinhal, vão ter os nervinhos, os nervos cranianos. Vou fazer curtinho, mas eles se ramificam e vão para todo o corpo, vai se espalhando. Os nervinhos vão se espalhando por todo o corpo. Então, basicamente, o encéfalo e a medula espinhal, ó, o encéfalo e a medula espinhal forma o sistema nervoso central. Aqui também, ó, sistema nervoso central. E os nervinhos, sistema nervoso periférico, porque ele vai para pela periferia do corpo, tá? Então é o que está nessa tabelinha, ó. O que é o sistema nervoso central? O encéfalo e a medula espinhal, certo? O que é o sistema nervoso periférico? Os nervos e alguns gânglios também. Depois a gente vai falar disso, mas pode citar os nervos. Então, por que se chama sistema nervoso central? Porque é o centro de comando. Ele que controla todas as informações, processa todas as informações. E o sistema nervoso periférico é ele que vai ligar o corpo com o sistema nervoso central. Então, eu tenho lá pisei no preguinho, lá no dedão do pé. Vou sentir dor, porque o nervinho que está ligado lá vai mandar o estímulo lá para o sistema nervoso central, para eu primeiro tirar o pé, porque está machucando, está doendo, e para depois vai sentir dor, né? Mas dor é muito ruim, não devia existir dor. É claro que devia. Sentir dor, gente, é uma defesa, é uma proteção. Imagina se a pessoa não sente dor, ela se expõe ao perigo o tempo inteiro e pode se danificar e pode se prejudicar cada vez mais. Então, sentir dor é muito importante. E uma das funções do sistema nervoso é essa. Só um minutinho, gente.
Bom, então, aí, gente, é isso. Então, divide em sistema nervoso central e periférico. Nós não vamos detalhar agora, nós vamos detalhar depois esses itens aqui, tá bom? Que é quando for estudar o sistema nervoso. Por enquanto, adiantando um pouquinho. A célula nervosa, sim, como ela forma o neurônio, é a principal célula do tecido nervoso, né? Então, o que eu tenho que entender? Ó, ele é formado, gente, basicamente de 3 partes. Quais são essas partes? Ó, a gente tem aqui, ó, o corpo celular. O corpo celular é onde fica o núcleo, ó. Aí do núcleo, da onde fica o núcleo, saem os raminhos que chamam-se dendritos, tá? E o axônio geralmente é um raminho maior. Varia de neurônio para neurônio, mas eu tô falando assim, em geral, tá? Esse detalhe aqui de bainha e nódulo, eu já até comento, mas as 3 partes do neurônio, dendrito, corpo celular e axônio. O dendrito são os raminhos que recebem o estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular e sai pelo axônio. É sempre assim, nesse sentido. Aí aqui, ó, vai ter outro neurônio. Então, os neurônios vão se comunicando. Aí, o estímulo, então, entra pelo dendrito, passa pelo corpo celular e sai pelo axônio. Sempre assim, um estímulo contínuo, certo? Esse nódulo de Ranvier aqui, só bem a grosso modo, ele é mais estreitinho aqui, para o impulso passar mais rápido. Então, eles falam que o impulso é saltatório, graças a esse nódulo. E essa bainha de mielina é tipo uma proteção aqui no axônio, tá? Mas o que interessa? As 3 partes do neurônio e o sentido do impulso nervoso. Eles falam que o sentido do impulso nervoso é unidirecional, numa única direção, dendrito, corpo celular, axônio, sempre assim, nunca ao contrário. Por exemplo, a pele tá aqui, aí você espetou com uma agulhinha aqui, aí vai ter o dendrito em contato com a pele, captando o estímulo. Aí ele vai mandar o estímulo para o corpo celular, para o axônio, porque aí eu vou sentir a dor lá no sistema nervoso central. Então, quem capta o estímulo é o dendrito, certo? Sempre ele que está captando o estímulo. Aí aqui, ó, no estímulo nervoso, geralmente estão associados 3 tipos de neurônio. Tem um neurônio que é chamado de neurônio sensitivo, que é o que capta o estímulo. Então, esse que eu falei que está ligado na pele. Então, vamos supor, a pele está aqui, espetou, o neurônio sensitivo capta o estímulo, aí vai chegar lá no sistema nervoso central. Aí tem um neurônio de associação. E aí tem um neurônio motor. O neurônio motor dá a resposta. Então, por exemplo, o estímulo na pele entrou pelo neurônio sensitivo, aí no sistema nervoso central passa pelo neurônio de associação ou associativo, e o neurônio de associação manda o estímulo para o neurônio motor. O neurônio motor, ele vai estar ligado no músculo, tipo aqui, ó, no músculo do braço que eu levei uma espetada. Aí eu vou tirar o braço. Então, o neurônio motor dá a resposta. Então, esse aqui capta o estímulo, esse aqui dá a resposta, o motor. E o de associação liga os dois. Então, em geral, são 3 tipos de neurônios envolvidos numa resposta aí. E o neurônio, gente, quando a gente mostra aqui, ó, um neurônio tá ligado no outro, percebam, eles estão muito pertinho aqui, ó. O axônio de um tá colado no dendrito do outro, só que não encosta. Existe um espaço aqui que não deixa o axônio do primeiro neurônio encostar no dendrito do segundo, fica um espacinho. E esse espaço é justamente para o estímulo se propagar. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o axônio, isso aqui é o dendrito. Do axônio do neurônio sai um monte de substância química que chama neurotransmissor. Aí, esse neurotransmissor, ele vai fazer com que o estímulo vá para o próximo neurônio. Essa propagação de estímulo de um neurônio para o outro através de substâncias químicas chama-se sinapse. Então, ó,
o neurônio libera substâncias químicas, isso aqui é uma fenda sináptica, chama. E aí o neurotransmissor estimula o próximo neurônio. Então, eles nunca se encostam, os neurônios. Tem um microespaçozinho aí para essa substância química ser liberada e estimular o próximo neurônio. Isso é um estímulo químico, a gente chama. Então, como que o estímulo acontece entre os neurônios? Por estímulo químico, e esse estímulo químico chama-se sinapse. O que é a sinapse, então? A sinapse é a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. E como que acontece a sinapse? Tá? Então, o estímulo químico é a sinapse, que é a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, através de substâncias químicas. Ou simplesmente, se você não quiser chamar de substância química, você pode chamar de neurotransmissor, certo? Então, estímulo químico, a sinapse. Então, tem um espaçozinho, aí libera a substância química de um neurônio que estimula o outro. Isso é chamado de sinapse. Existe também, gente, um estímulo, que vai ter um exercício na apostila, não sei se vai dar tempo para a gente fazer hoje, mas tem também o estímulo elétrico. O que é isso? Ele é feito por troca de íons. Eu vou fazer um desenho simples aqui, ó, para você entender isso. Então, vamos supor que aqui é o neurônio, ó. Toda vez que o estímulo nervoso vai se propagar no neurônio, todos os íons positivos têm que entrar no neurônio, ó. Então, vai ficar cheio de íons positivos dentro do neurônio e íons negativos fora. Então, a gente fala que ele faz transporte de íons. Isso aqui gasta energia. É por transporte ativo essa troca de íons, tá? Então, aqui é o potencial de ação, ó. PA, eu vou escrever potencial de ação. Fez a troca de íons, íons positivos dentro do neurônio e íons negativos fora do neurônio. Aí o estímulo está se propagando. Aí, quando o neurônio estiver em repouso, não está se propagando o estímulo, então a gente chama de potencial de repouso, PR, aí é o contrário. Aí o íon positivo fica fora e o íon negativo fica dentro. Então, como que acontece o estímulo nervoso de um neurônio para o outro? Ou por estímulo químico, que são os neurotransmissores que saem do axônio de um na fenda sináptica, estimula o dendrito do outro, e por estímulo elétrico, troca de íons. Sempre íons positivos dentro e íons negativos fora para o estímulo se propagar. Se tiver em repouso, é o contrário. Íons negativos dentro e íons positivos fora. Certo? Então, é importante isso, a propagação do estímulo nervoso. Certo? E aqui, então, tá mostrando, ó, um detalhe bem interessante, ó. Você vê as vesículas, isso aqui é o axônio, tá? O axônio de um neurônio. E aí, o axônio de um, então, tá liberando os neurotransmissores para estimular o dendrito do outro. Aí, o estímulo se propaga. Quando a gente toma anestesia no dente, que não tem dor. O que a anestesia é? A anestesia é uma substância química, gente, que nada mais, nada menos vai ocupar esse espaço aqui. Então, o que vai acontecer? O neurotransmissor não vai cair aqui. Então, vai inibir a sinapse. Aí você não sente dor. Aí, é claro, devagarinho o sangue vai metabolizando essa droga, isso aqui vai sendo jogado no sangue para ser eliminado, e aí volta o estímulo. Mas nada mais, nada menos a anestesia, ela bloqueia a sinapse. Por isso que você para de sentir dor. Tá? Tem substância química, gente, que igual álcool, bebida alcoólica. Por que eles falam se beber não dirija? Porque o álcool, ele vai retardar a sinapse. Os reflexos vão ficar lentos. Então, a pessoa está dirigindo, vai bater. Se ela não tivesse tomado bebida alcoólica, o reflexo dela tá normal, ela tira e consegue se livrar. Agora, se ela bebeu, o reflexo é tão lento que não dá tempo. Porque o álcool, a bebida alcoólica, ela retarda a sinapse. E tem droga também que é estimulante, ela acelera a sinapse. De qualquer forma, a droga, gente, só no caso aí de ajudar na medicina que elas são usadas, né? Os remédios, os medicamentos são drogas.
Então, eles também têm influência, tanto a nível celular dentro da célula, quanto até no sistema nervoso, na sinapse, certo? Então, a droga funciona assim. Certo, gente? Então é isso, do sistema do tecido nervoso, tá? Então, saber aí das estruturas certinho, ok? Aí eu quero que vocês peguem, então, que tem uns minutinhos ainda, dá tempo da gente, na página 27. Vê se vocês conseguem aí para mim rapidinho, eu espero um pouquinho, tá? Pode pegar a apostila na página 27. E hoje, gente, enquanto vocês pegam aí, a gente vai fazer como nas outras aulas, tá? Que eu acho que vai funcionar bem essa nota aí. Eu até ia liberar uma trilha, mas como já tem trilha do Renato, já tem trilha minha, já tem mensal, já tem bimestral, para o terceiro bimestre já esgotou, não tinha local de nota mais. Então eu vou fazer normal aí com vocês. Eu vou passar no WhatsApp mesmo, tá bom? Passo o exercício no WhatsApp e aí vocês me mandam até, sei lá, até meio-dia, né? Que dá para vai ter uma aula livre aí que é a minha, que é para fazer nessa aula o exercício. Tipo das 10 às 10h40. Vocês façam o exercício e me mandam. Mas eu sempre dou um prazinho a mais aí até meio-dia, para ninguém também ficar apertado, certo? Pegaram aí, tranquilo? Pronto. Então, tá bom. Então, ó, vamos tentar começar então, tá? Vou compartilhar de novo o slide, certo? Então, página 27, ó. Então, olha lá. Como a gente não tinha feito muscular, também tem o do tecido muscular, tá? Então, algumas pessoas passam a modelar seu corpo fazendo uso de esteroides anabolizantes sintéticos. Os esteroides anabolizantes, gente, são hormônios masculinos, principalmente testosterona. E o hormônio masculino, ele aumenta o volume do músculo. Por isso que eles tomam. Só que ele dá um monte de efeito colateral. O hormônio, o excesso do hormônio vai funcionar como uma droga no organismo, então é proibido, né? Vocês já viram reportagem aí de pessoas, até adolescentes, que injetam e usam hormônio até de cavalo. Então, isso é a bomba que eles falam, né? Então, tem muitos efeitos colaterais. Ah, mas na academia, aí eles usam os anabolizantes, mas ao mesmo tempo que usa o anabolizante, toma medicamento para o fígado. Sim, tem um monte de dicas, mas no geral, textos e documentários afirmam que faz mal para a saúde. Só para você ter uma ideia, ó, no homem, se ele está tomando mais testosterona do que ele produz, o testículo vai entender que ele não precisa produzir mais, porque já está em excesso. Aí atrofia o testículo e dá esterilidade. É uma das causas que pode acontecer, certo? Então, muito cuidado aí quando vocês escutam defender aí os anabolizantes, tá? Que não é, gente, a massa, tá? O nutriente que a gente come, tem aqueles potes que vêm com aminoácido, não é isso não, tá? O esteroide anabolizante, a bomba, é proibida. Pode até vender na academia, mas não pode, é proibido. Na internet vende, mas é proibido, porque faz mal para a saúde, certo? Então, essas substâncias induzem o corpo a sintetizar mais proteínas pelo estímulo dos hormônios, aumentando assim o volume do músculo. A aula passada, não sei se estava todo mundo, eu falei que tem as proteínas dentro do músculo, da célula do músculo, que é a actina e miosina, que são as proteínas contráteis. Então, vai aumentar a quantidade de proteína e o músculo vai aumentar de volume, certo? Qual é o motivo dessa rápida hipertrofia muscular nessas pessoas? Então, o que a gente vai falar então? Que o anabolizante, ele estimula o aumento da proteína e melhora a atividade do miócito. O que é o miócito? É a célula do músculo, tá? Então, eu vou grifar aqui, ó, pode pôr. Ó, estimula o aumento da produção de proteína, intensificando a atividade dos miócitos.
tá? Então, ele vai ficar dando a impressão, como ele vai estar mais ativo, ele vai estar dando a impressão de um aumento artificial de massa muscular. Porque como a célula vai ficar mais ativa, ela vai aumentar, mas é temporário isso, certo? Diferente daquela pessoa que treina, tem uma alimentação saudável, com proteína, aí sim, aí vai estar produzindo proteína. Só que também não pode parar de treinar, porque aí o músculo volta ao normal, né, gente? Mas o anabolizante, ele faz isso rápido, entendeu? Então, pode por aí, estimula o aumento da produção de proteínas, intensificando a atividade da célula muscular, né, que é o miócito. E aí, vai dar um aumento artificial da massa muscular. 2, leia e analise o trecho da letra da canção. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Acho que é da Marisa Monte, né? É, isso. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Então, tá falando de músculo aqui, coração, músculo involuntário. A gente viu os tipos de músculos, né? Tem o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Tá? Então, com relação ao trecho da música, em que verso da composição musical, deixa eu tirar aqui que eu não consigo ler, a barrinha tá em cima. Peraí, não era para parar de compartilhar, era só para minimizar. Em que verso da composição musical é feita referência do tecido muscular? Então, quando ela fala o meu coração. Qual a importância da informação do último verso para seu corpo? O último verso é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Então, ele não pode parar. Então, ele sendo involuntário, ele vai manter a vida. Vai manter o sangue circulando, né? E manter a vida. Ele vai ter que pulsar a vida inteira, né? Porque se ele parar, para de circular o sangue e a gente morre. Então, é importante, né? O músculo cardíaco é vital para a manutenção da vida. Ele não pode parar de bater. Então, ele pulsa por você, involuntariamente. Aí o 3, para um indivíduo sedentário, fazer uma caminhada é um exercício muito intenso. Então, a pessoa não faz nada, né? Sedentária. Não faz quase exercício físico. Então, quando ela caminha, dá exaustão mesmo, a pessoa cansa, porque é intenso isso para ela que não faz nada. Então, nesse caso, a quantidade de gás oxigênio que chega aos músculos não é suficiente, porque ela tem um estímulo respiratório lento, gente. Está sempre sentada, assistindo televisão, descansando, sem atividade física. Então, o estímulo respiratório é baixo. Começa a caminhar, teoricamente, exige dias de treino. Que aí você vai caminhando, você vai melhorando a sua capacidade respiratória, vai aumentando a sua capacidade respiratória, aumenta o oxigênio e aí você vai sentir, vamos dizer assim, mais acostumado, né? Porque você está facilitando a sua oxigenação. Mas nos primeiros dias não é assim, não, é difícil, né? Então, porque o oxigênio que está chegando não está suficiente para suprir as necessidades, né? Considerando esses dados, responda as questões. O indivíduo sentirá dor muscular? Sim. Por quê? Porque vai dar a fadiga muscular. Lembra que a gente falou? Ao invés de, como não tem oxigênio, o músculo vai fazer a fermentação. E aí, fazendo a fermentação, sobra ácido lático. E aí, dá a fadiga muscular. Certo? Então, sim. Pera aí, um minutinho. Sem oxigênio, diminui o oxigênio, né? Então, o que o músculo vai ter que fazer? Pode pôr aí, não tá explicando aqui, mas coloca aí. O músculo fará fermentação. E aí, essa fermentação libera ácido lático, que dá a fadiga muscular.
certo? Então, vai dar sim esse mal-estar. Eu espero vocês anotarem aí, então. Tudo bem, então? Então, toda vez que a gente, mesmo a pessoa que tem uma capacidade maior, que já está acostumada ao exercício físico, toda vez que ela sobrecarregar a atividade, ela vai sentir isso. Por quê? Porque o músculo fadiga, certo? Porque falta oxigênio para o músculo, certo? Aí na B, ó, com base nas informações nas seguintes figuras, defina estruturas do músculo esquelético representadas pelas letras A, B, C, 1 e 2 e justifique, tá? Então, aqui, ó, é a proteína contrátil, certo? Que eu falei, é ela que vai funcionar junto para o músculo contrair, tá? Então, aqui, ó, no B, é a proteína chamada actina, tá? Então, a actina tá ali embaixo, tá? Mas eu vou pôr aqui na figura também. Aí, a actina, ela é intercalada com outra proteína, que é a C, que é a miosina. Aí a actina e a miosina desliza uma sobre a outra, diminuindo e aumentando essa miofibrila. E isso é que faz o músculo contrair e relaxar, tá? Aqui, gente, o conjunto de actina e miosina, tá? Cada quadrinho desse que forma um conjunto de proteína é chamado de miômero, certo? E aí, então, vários miomos, quando o músculo contrai, encurta. Quando o músculo relaxa, a proteína desliza e estica. Então, são os filamentos deslizantes. Então, no 1, ó, tá muito mais alongado do que no 2. Então, teoricamente, o músculo 1. Peraí, é isso, né? O músculo, colocou aqui, ó, o músculo está relaxado na figura 1. Então, na figura 1, o músculo está, tá vendo? Que aqui, ó, você vai ter o quê? Uma diminuição e um aumento nas fibras. Então, aqui, ó, o músculo está relaxado. É que ele não fez aqui juntinho, né, gente? Mas vamos ver aqui, ó. Parece que aqui, ó, tá vendo? A proteína tá se sobrepondo uma à outra. Uma tá em cima da outra, então encurtou. E aqui, ó, tá mais espaçado. Então, aqui ele tá contraído. Ó, na 2 ele tá contraído, porque uma proteína se sobrepõe à outra. E aqui ele está relaxado, porque elas deslizaram e aí aumentou, ficou mais comprido aqui, ó, a distância de uma proteína e a outra. Certo? Então é assim que o músculo contrai e relaxa, por filamentos deslizantes. A 4 é um teste, ó. Deixa eu só ver aqui, que senão eu não consigo ler. Os músculos são responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. Com relação ao tecido muscular, assinale o que for correto, tá? Então, com relação ao... Opa, peraí que eu mudei sem querer aqui, gente. Vou compartilhar de novo, tá? Opa!
achando a apostila agora, gente. Peraí. Então, aqui, ó, 4. Então, os músculos são responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. Com relação ao tecido muscular, assinale o correto, ó. Então, aqui, o que a gente tem que analisar, ó? Estão corretas a 1, a 2, a 4 e a 6. Vamos ver a 16. Por que ela não está correta? O tecido muscular estriado cardíaco, presente exclusivamente no coração, é semelhante ao tecido muscular estriado esquelético, pois ambos apresentam longas fibras musculares e citoplasma multinucleado. Aqui, ó, o músculo esquelético não é multinucleado, tá tudo certo praticamente, só que aqui não, tá? Então, aqui você pode até riscar, ó, que não é multinucleado. Só a célula do coração que tem mais de um núcleo. Ai, gente, não tô conseguindo aqui, por quê? Será que tá dando piti de novo? Peraí, tá vendo? Então, voltou aqui, ó, agora sim. Então, tá certo, a 1, a 2, a 4 e a 8, e a 16 você põe que tá errado, porque o tecido estriado esquelético não é multinucleado, só o cardíaco. O resto tá ok, tá? Depois vocês leem com atenção aí. Certo? E na página 32, não vai dar tempo de fazer tudo, tem 3 minutos, mas vamos começar, ó. Página 32 da atividade do tecido muscular. O tecido nervoso é constituído por neurônios e gliócitos, os quais apresentam uma forte relação entre si. Explique de que maneira essas células se relacionam na realização de funções. Então, ó, o neurônio é a principal célula. O que o neurônio faz? O neurônio, ele vai propagar o estímulo, certo? Então, pode pôr aí, o neurônio, ele faz a propagação do impulso nervoso. Aí o gliócito faz o quê? Ele vai nutrir, proteger e dar sustentação, suporte para o neurônio. Então vamos supor, o neurônio está aqui, ele que está passando os estímulos, igual a gente viu ali na aula, tá? Um neurônio passa o estímulo para o outro. Aí a outra célula vai estar aqui ligada nessa. Para quê? Para mandar nutriente, para mandar oxigênio, para proteger, para dar sustentação, suporte para a célula. Então, é uma célula que ajuda o neurônio, certo? Então, o neurônio faz a propagação do impulso nervoso e o gliócito nutre, suporta e protege o neurônio. Espero vocês anotarem. Certo? Vou parar aqui, tá? Porque falta menos de 1 minuto aí, de acordo com o meu Zoom aqui, e a reunião vai cair. Certo? Tá bom. Depois a gente continua o sistema nervoso da apostila. Esse exercício de sala não precisa fazer, pode, eu vou mandar no Zap a tarefa da segunda aula e aí vocês me mandam a tarefa hoje, tá bom? E quem tem exercício atrasado das outras aulas pode ir fazendo e me mandando. Tem bastante gente que já mandou, mas quem tem coisa atrasada ainda manda, porque logo, logo já termina o terceiro bimestre e aí eu vou fechar as notas, tá bom, gente? Então, ó, converso com vocês aí no Zap, tá? Então, eu vou encerrar por enquanto. Tchau, bom fim de semana. Para você também. Tchau.